Frente ao número crescente de mortes no Brasil, o presidente da República vira e diz: e daí? E daí? O que você quer que eu faça? Sabe o que a gente quer que ele faça? Assuma o combate ao inimigo real, ao invés de ficar criando inimigos imaginários, ao invés de ficar criando crise em cima de crise, ou atacando o presidente da Câmara, ou atacando os prefeitos, ou atacando os estados e impossibilitando que nós tenhamos um comando central de enfrentamento a esta pandemia. Aliás, o governo federal não tem dotado os estados e municípios das condições necessárias para o enfrentamento da crise sanitária. Ora, há uma denúncia do governador do Piauí que diz que, ao se habilitarem leitos de UTI, o governo federal encaminha para o estado do Piauí camas e não leitos de UTI. Não tem leitos de UTI, não tem testes, não tem equipamentos de proteção individuais, não tem profissionais. Esse governo expulsou os médicos cubanos do Brasil. Os médicos cubanos que estão indo para vários países da Europa, para vários países da África, ajudar ao combate da pandemia, foram expulsos do Brasil. Este governo se articulou, inclusive o então ministro da Saúde à época, para impedir que brasileiros, milhares de brasileiros que se formaram em outros países, pudessem ter os seus diplomas validados, porque não tem exame para validar estes diplomas desde o governo de Dilma Rousseff. Então nós estamos vencendo uma crise num presidente que diz: e daí? E daí são mortes. Quem não considera que cada morte é uma tragédia, transforma as nossas vidas em uma tragédia. Chega de criar crises, inclusive a crise ética, da suspeita de que o presidente tenha buscado transformar a Polícia Federal numa polícia política, como os fascistas fazem. Aliás, tem várias características que são características dos fascistas. O desprezo com o outro, a condição de ser autocentrada, da egolatria que tem o presidente da República. O que nós queremos é que se enfrente esta pandemia, enfrentando, inclusive, dando condições para que as pessoas tenham emprego e tenham renda. São 30 milhões de brasileiros por volta disso que não conseguem ter acesso ao auxílio emergencial que nós aprovamos há mais de um mês no parlamento. São as empresas que não recebem os recursos necessários para sustentar as suas folhas. E daí é que, para enfrentar essas crises, as várias crises que o Brasil vivencia, só tem uma saída: fora Bolsonaro. Senhor presidente, colegas parlamentares, telespectadores da TV Câmara, eu registro aqui que apresentei um projeto de lei para reconhecer o perigo que estão submetidos os servidores dos Correios e Telégrafos diante da pandemia do coronavírus. O projeto de lei de número 2116 de 2020 garante que todos os funcionários da empresa recebam adicional de insalubridade enquanto durar a pandemia causada pelo coronavírus. Os funcionários dos Correios em todos os setores estão correndo risco de contaminação. Isso porque eles entram em contato direto com os destinatários finais de objetos postais sem qualquer proteção. Além disso, os servidores ainda podem ser vetores de disseminação do vírus através do contato com os objetos postais advindos das várias partes do Brasil e do mundo, por haver manipulação na triagem de encomendas diárias. O serviço postal foi considerado como serviço essencial e tais profissionais permanecem expostos às ruas, nas agências, nos centros de distribuição, realizando seu serviço junto à população. Neste sentido, propomos, através desse projeto de lei, que enquanto o estado de calamidade pública perdurar, esses nobres profissionais tenham direitos ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Esperamos contar com o apoio dos colegas parlamentares para que o projeto entre em pauta em regime de urgência e seja aprovado.
Peço que este pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Câmara. Eu não posso acreditar que a Câmara dos Deputados, mesmo sabendo da urgência necessária para que chegue o socorro financeiro a estados e municípios, eu não posso acreditar que a Câmara dos Deputados vá se curvar a uma aliança espúria feita pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e o ministro Paulo Guedes, para congelar salários de servidores públicos da União, dos estados e dos municípios, servidores do Poder Executivo. Nós podemos debater a questão dos grandes salários, este é até o momento. Podemos debater a reforma tributária, mas retirar um direito dos servidores públicos, no momento exato em que os serviços públicos, a começar pela saúde e pela segurança, tem outros serviços, demonstrando a sua primazia, a sua essencialidade, não é possível concordar com o congelamento dos salários dos servidores. É dever da Câmara dos Deputados, ao apreciar o projeto que veio do Senado, suprimir esse artigo. Os servidores públicos não podem ter seus salários congelados em plena pandemia do coronavírus. Vamos debater esse tema em qualquer outra oportunidade. Vamos tratar da reforma tributária, vamos tratar dos altos salários. O que nós não podemos é, na Câmara dos Deputados, contribuir para que essa punhalada seja dada nas costas dos servidores públicos. A Câmara fez o seu projeto. O Senado alterou completamente, numa aliança do presidente do Senado com o ministro da Economia. Retornando à Câmara, é dever, pelo menos, suprimir o artigo que congela os salários dos servidores públicos. É uma luta grande e eu tenho certeza absoluta que nós do PDT vamos travá-la.